bem-vindos à 13ª TPC com professores dos anos iniciais. Hoje nós vamos refletir sobre a citação de Nelson Mandela, um importante líder sul-africano que defendia a democracia, a igualdade e lutava contra o racismo. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. O que será que isso vem querer dizer? A gente não está falando só da educação do banco de escola, a gente está falando da educação para o mundo, de mudança da sociedade. E o professor, ele é a peça fundamental para que isso comece a acontecer. É a sementinha que começa a germinar na cabecinha de cada aluno nosso. Vamos aos nossos combinados. Dúvidas podem ser questionadas no estacionamento de dúvidas pedagógicas. Se você tiver sugestões e críticas, elas podem ser encaminhadas no formulário de avaliação. E os materiais referentes a esta formação estão disponíveis para download. Consulte a descrição do vídeo. Aprofundar o estudo sobre os diferentes significados de situações-problema do campo multiplicativo. Ressignificar a importância de explorar os diferentes significados de situações-problema do campo multiplicativo. Explorar as habilidades EF04, MA06A e EF04, MA06B. E enfatizar a necessidade de planejar as atividades com o uso do material Aprender Sempre e material da curadoria Aprender Juntos. Atividade 1, leitura inicial. Lágrimas de Potira, lenda indígena, que está no livro Contos e Lendas de Amor, da editora Ática, de 1986. Muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás, em busca de pedras preciosas, existiam por aquelas partes do Brasil muitas tribos indígenas, vivendo em paz ou em guerra e segundo suas crenças e hábitos. Numa dessas tribos, que por muito tempo manteve a harmonia de seus vizinhos, viviam Potira, menina contemplada por Tupã com a formosura das flores, e Itajibá, jovem forte e valente. Era costume na tribo as mulheres se casarem cedo e os homens assim que se tornassem guerreiros. Quando Potira chegou à idade do casamento, Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro. Não havia como negar que se amavam e que tinham escolhido um ao outro. Embora outros jovens quisessem o amor da indiazinha, nenhum ainda possuía a condição exigida para as bodas, de modo que não houve disputa, e Potira e Itajibá se uniram com muita festa. Corria o tempo tranquilamente, sem que nada perturbasse a vida do apaixonado casal. Os curtos períodos de separação, quando Itajibá saía com os demais para caçar, tornavam os dois ainda mais unidos. Era admirável a alegria do reencontro. Um dia, no entanto, o território da tribo foi invadido por vizinhos cobiçosos, devido à abundante caça que ali havia, e Itajibá teve que partir com os outros homens para a guerra. Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo, levando sua gente em armas, sem saber exatamente o que sentia, além da tristeza de se separar de seu amado por um tempo não previsto. Não chorou como as mulheres mais velhas, talvez porque nunca houvesse visto ou vivido o que sucede numa guerra, mas todas as tardes ia sentar-se à beira do rio, numa espera paciente e calma. Alheia aos afazeres de suas irmãs e à algazarra constante das crianças, ficava atenta, querendo ouvir o som de um remo batendo na água e ver uma canoa despontar na curva do rio, trazendo de volta seu amado. Somente retornava à taba quando o sol se punha e depois de olhar uma última vez, tentando distinguir no entardecer o perfil de Itajibá. Foram muitas tardes iguais, com a dor da saudade aumentando pouco a pouco.
até que o canto da araponga ressoou na floresta. Desta vez, não para anunciar a chuva, mas para prenunciar que Itajibá não voltaria, pois tinha morrido na batalha. E pela primeira vez Potira chorou, sem dizer palavra, como não haveria de fazer nunca mais. Ficou à beira do rio, para o resto de sua vida, soluçando tristemente. E as lágrimas que desciam pelo seu rosto sem cessar foram se tornando sólidas e brilhantes no ar, antes de submergir na água e bater no cascalho do fundo. Dizem que Tupã, condoído com tanto sofrimento, transformou suas lágrimas em diamantes para perpetuar a lembrança daquele amor. Durante o planejamento dessa leitura, a gente tem que pensar em algumas questões, como, por exemplo, quando foi escrita essa história, né? Ela faz parte de um livro de 1986. Então, nesta época, ainda se costumava utilizar alguns termos que hoje eles são inadequados. E eles são inadequados porque eles são pejorativos, né? Eles têm uma ideia errada nessa questão indígena, né? Eles mostram um modo ultrapassado de ver a questão indígena. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, índios. Não se diz mais índios. O correto são indígenas, povos originários, né? Não, a gente não pode esquecer que índio é um elemento químico, está lá na tabela periódica, né? Além disso, a gente, lembrando dessa questão histórica, lembra que o Colombo achava que estava indo para as Índias, né? Então, não, a gente não deve mais usar esse termo, índios. Eles são indígenas, né? São povos originários deste país, né? E de tantos outros. Assim como não se usa mais brancos. Os próprios indígenas se referem às pessoas que não são indígenas como não indígenas, certo? Outro termo inadequado é tribo, né? O correto é aldeia, porque tribo dá a ideia de que esse ser, né, essa pessoa é selvagem, ele tem preguiça, ele é atrasado, né? De que ele tem a terra e não faz nada com ela, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses termos, tá certo? Então, fica aí a dica. E mais uma informação importante. No dia 9 de agosto é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Essa data ela foi criada pela Organização das Nações Unidas, né, a ONU, em 1994. Esse dia é dedicado a homenagear e reconhecer as tradições dos povos indígenas e promover a conscientização sobre a inclusão dos povos originários na sociedade, alertando sobre os direitos e reafirmando as garantias previstas na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. E agora eu queria fazer aí uma provocação final. Existe uma data específica ou podemos trabalhar a temática indígena durante o ano todo? E aí, o que vocês têm a nos dizer? Nessa atividade, vamos retomar os estudos sobre os diferentes significados de situações problemas no campo multiplicativo. Então, nós vamos começar testando e relembrando o que vocês já sabem sobre os diferentes significados. Para isso, então, criamos um link no qual vocês precisam identificar as características das situações problemas apresentadas e registrar suas respostas. Nós vamos dar um tempinho, alguns minutinhos, para que vocês possam fazer esta ação. Na teoria dos campos conceituais, estabelecida pelo psicólogo Gerard Verneau, nós já vimos e estudamos anteriormente os campos conceituais voltados para a adição e subtração, ou seja, o campo aditivo. Hoje, o nosso foco está no campo multiplicativo. Nós vamos atender o conjunto de situações, problemas que envolvem multiplicação e divisão, com base na amplitude
dos diferentes significados. Esses significados, eles são importantes para o professor dentro do seu planejamento de aula, não para o estudante. Esse conhecimento é prioridade para que o professor estabeleça quais serão os problemas apresentados aos seus estudantes. Quando nós apresentamos uma situação-problema para o estudante, o cálculo requerido, ele vai sempre depender da complexidade desse mesmo cálculo. Ou seja, ele depende do cálculo mental, do cálculo que eu possa utilizar o papel ou o lápis, o cálculo com a caneta, o cálculo por estimativas, o cálculo por aproximações. Esses vários procedimentos, eles auxiliam no trabalho da técnica operatória, né? O meu objetivo com esses procedimentos utilizados ao resolver uma situação-problema é dar condições para que os meninos possam compreender a situação-problema colocada como desafio e assim cheguem no uso da sua técnica operatória. Vamos olhar então as ideias dos problemas, dessas situações-problemas do campo multiplicativo. Proporcionalidade. São aquelas situações-problemas que estão relacionadas à comparação entre as razões. Neste caso, estarão sempre envolvidas duas grandezas diferentes. Dessa forma, nós temos A está para B, assim como C está para D. Muitas vezes as crianças fazem uso aqui da regrinha de 3, né? O A está para B, assim como C está para D. Quando falamos de comparação, o próprio nome já está dizendo comparação. São aquelas situações, problemas que envolvem a ideia do dobro, triplo, quádruplo, metade, terça parte. Neste caso, nós vamos trabalhar sempre com as mesmas grandezas. Existe, inclusive, uma correspondência com base nas situações, problemas de proporção, muito próximo, mas precisamos lembrar que aqui são situações de comparar, né? Então, eu comparo a contagem de um número, eu quero obter o dobro deste mesmo número, né? Na configuração retangular, são aquelas situações, problemas, no qual o estudante deseja obter um total de objetos que estão dispostos em fileiras e colunas. Assim como quando eu quero também saber o cálculo de uma área da superfície retangular. Neste caso, eu quero obter o produto de medida. Muitas vezes as crianças, para esta situação problema, eles utilizam-se de esquemas, de organogramas para responder e chegar em suas respostas, nos quais eles vão observando as regularidades, né? Eles vão percebendo regularidades. Quando nós falamos de combinatória, neste caso, as situações, problemas de combinatória são aquelas nos quais vão trabalhar o pensamento combinatório. E aqui a gente vai utilizar várias grandezas. Nós podemos envolver aqui várias grandezas. Nestas situações, eu vou buscando as várias possibilidades de combinações entre os grupos de objetos que eu pretendo obter. E o recurso mais utilizado pelos estudantes nesse momento é o desenho. Eles vão
se desafiando a criar os seus esquemas e os seus organogramas através dos desenhos. Já na repartição equitativa, o nome já diz repartir equitativamente, igualitariamente. Então, eu neste caso da situação problema, não vou deixar ninguém nem com mais e nem com menos. Eu sempre vou estar apoiada no senso de justiça e igualdade para chegar num resultado. Quando falamos das situações que envolvem medida, essas situações problemas, elas estarão envolvendo a comparação das grandezas. E aqui nós vamos falar da mesma grandeza, né? Nós vamos comparar duas grandezas de mesma natureza. E, por exemplo, eu quero identificar aqui a área. Eu vou pensar muito relacionar no quanto cabe dentro desta área. Eu vou medir o quanto cabe dentro desta área para obter o meu resultado. Então, quando falamos da situação que envolve medida, é pensar no quanto cabe. E aí nós teremos, muitas vezes, trabalhando com comprimento, trabalhando com área, com perímetro. Acredito que, a partir de agora, através dos exemplos apresentados, vocês terão isso mais claro para o seu conhecimento. Vejamos agora esta situação problema. Joana vai comprar 3 caixas de paçocas. Uma caixa custa R$12. Quantos reais Joana gastará para comprar as caixas? Vejam que eu tenho aqui agora uma caixa, R$12. 3 caixas, quantos reais? Pensando naquilo que eu já expliquei para vocês sobre a ideia de pensem. Bom, então agora vocês pensaram aí, vamos ver se chegaram ao resultado. Então, 3 vezes os R$12, nós teremos a Joana gastará para comprar as caixas R$36. Sendo assim, nós não queríamos exatamente a resposta, mas vamos pensar qual é a ideia deste problema. É uma ideia de proporcionalidade. Muito bem. Onde nós temos uma caixa, R$12. 3 caixas, aquela ideia da regrinha de 3, não é isso? Nelson tem R$75 e Lilian tem o dobro desta quantia. Quanto tem Lilian? Então, aqui nós observamos, Nelson tem R$75. Lilian tem 2 vezes 75. Ela tem o dobro. Nós temos que pensar, neste caso, o estudante primeiro vai pensar quanto é o dobro, obviamente. Então, ele vai saber que são 2 para chegar a obter o resultado. Vamos lá, pensem comigo. Vamos lá. Então, o Nelson tem R$75 e Lilian tem o dobro desta quantia. Quanto tem Lilian? Vamos ver se vocês chegaram ao resultado? 2 vezes os R$75. Então, Lilian tem R$150. Mas, volto a dizer, nós não queremos exatamente a resposta. Nós queremos identificar, enquanto professores, qual é a ideia deste problema. E aí, será que vocês conseguem me dizer
Este problema tem a ideia de comparação. Então, voltamos lá para aquela nossa conversa. A mesma grandeza, são dinheiros, são valores aqui, né? Nós estamos tratando do dinheiro e aqui nós estamos pensando no dobro desse dinheiro. As 35 cadeiras de um auditório estão dispostas em fileiras e colunas, considerando que são 5 fileiras organizadas com a mesma quantidade de cadeiras. Quantas cadeiras há em cada coluna? Então, vamos pensar novamente em esquemas. Nossos estudantes, normalmente, eles criam os seus esquemas, os seus organogramas. E essa situação problema, ela dá essa condição, né? Vejam aqui que o menino coloca o desenho, né, das carteiras, né, das cadeiras, no auditório e ele utiliza-se 35 cadeiras dividido por 5 fileiras. Para que nós saibamos quantas cadeiras há em cada coluna, vamos lá pensar nessa resposta. Então, agora, vamos ver o nosso resultado. As 35 cadeiras divididas por 5 fileiras, nós teremos em cada coluna 7 cadeiras. Nós estamos aqui trabalhando com que ideia? Qual a ideia dessa nossa situação problema? A ideia de configuração retangular. Acredito que agora esteja ficando mais claro para vocês a minha explicação anteriormente, né? Uma menina tem 2 saias e 3 blusas de cores diferentes. De quantas maneiras ela pode se arrumar combinando as saias e as blusas? Lembrem-se que eu disse que em algumas situações problemas, as crianças algumas vezes fazem uso de esquemas e este é um deles. Veja, posso pôr aqui 2 saias e 3 blusas de cores diferentes. Assim como eu posso fazer, eu sou aquele estudante que tem um capricho. Vamos lá, olha, 2 saias e 3 blusas de cores diferentes. De quantas maneiras ela pode se arrumar combinando estas saias e estas blusas? E aí? Vamos pensar juntos? A partir daquele desenho, nós então encontramos as nossas respostas. 2 saias com as 3 blusas de cores diferentes, nós vamos ter 6 combinações. Muito bem. Mas vamos voltar para a ideia do problema. Vamos pensar qual é a ideia que está por trás dessa resposta, desse procedimento de esquemas e desenhos. Está a ideia de combinatória, né? Lembrando que aqui eu estou trabalhando o pensamento combinatório. Eu vou envolver as várias grandezas, não é? E achar as possibilidades, as possíveis combinações. Quantos reais caberá a cada um dos 4 sobrinhos da senhora Cecília, se for dividida igualmente a quantia de R$ 628? Bom, vamos fazer um parênteses aqui. Primeiro, esta situação problema, ela traz uma complexidade. O estudante, ele precisa identificar quais são os números que estão apresentados aqui na situação problema. Porque, afinal de contas, nós temos eles por extenso. Nós não temos nada composto por algarismo. Então, essa é uma primeira complexidade.
A partir daí, ele vai identificar qual é a situação proposta, né? Qual é o cálculo requerido. Ele tem uma situação, problema, e ele vai ser desafiado para chegar no cálculo requerido. Este estudante, por exemplo, partiu do princípio R$628 dividido por 4. Ele conseguiu identificar. E ele apresenta uma decomposição. Vejam só, 600 mais 20 mais 8 dividido por 4, que vai se atentar a 600 mais 28 dividido por 4. Como que essa criança, como que esse estudante está pensando? 600 dividido por 4, 150, mais 28 dividido por 4, 7. Certo? Vamos ver qual é o resultado? Eu tenho um outro procedimento aqui dentro dessa mesma situação problema. Vamos lá. O 628 também sendo decomposto, mas agora na utilização das caixinhas. Vocês lembram desse procedimento utilizado pelos seus alunos? Então, vamos ficar atentas a isso. Olhem só, 628 que eu tenho que dividir por 4 sobrinhos, certo? 1, 2, 3, 4. E aqui ele decompôs. Primeiro ele usou os 600. 150 para um, 150 para outro, 150 para outro e 150 para outro. Sobra 28, que ele também vai dividir para 4. 7 para um, 7 para outro, 7 para outro e 7 para outro. O que sobra? Nada. Não sobrou nada. Ele dividiu. Lá estava sendo solicitado a quantia para ser dividida igualmente. Então, ele dividiu igualzinho para todos. E quanto ele deu no total para cada um? 150. Veja que como que ele obtém esse 157 aqui? Na somatória dos 150 que ele deu para um, com os 7 que ele deu para este mesmo primo. Então, 157. Vamos ver? Vamos checar agora a ideia desta situação problema. Vamos ver se nós estamos em comum acordo. O que será e qual será essa ideia? Bom, então agora eu chego à conclusão, à resposta de R$157 para cada sobrinho. Muito bem. Essa ideia é a ideia de repartição equitativa. Nós estamos falando em dividir igualmente, de usar o senso de justiça e de igualdade. Não vai dar nem mais, nem menos para ninguém. Bom, os meninos do 5º ano vão formar times de basquete. Cada time é formado por 5 jogadores. Quantos times podem ser formados com 105 meninos? Nesse momento aqui, vamos pensar. Eu estou trabalhando com o quê? Né? O que eu tenho? Qual é o cálculo requerido aqui? Eu tenho a situação problema e vamos pensar em qual cálculo eu devo fazer. Nesse momento, o estudante trouxe aqui um algoritmo. Então, ele trabalhou com os 105 meninos divididos em 5 jogadores
para obter a quantidade de times que vão se formar. Será que é isso mesmo? Então, aqui neste caso, nós temos um outro estudante que faz uso de um outro procedimento, né? Vejamos que ele mantém os 105 meninos, obviamente, dividido por 5 jogadores para encontrar o resultado de quantos times podem ser formados. Nesse caso, o nosso estudante utiliza-se do processo americano. Então, vejam só, ele vai através dos arredondamentos, das aproximações, das estimativas, né? Então, ele pega 100 para dividir por 5 e dá 10. Eu tenho 50. Eu tiro, me sobra 55. Desses 55, ele divide aqui novamente e ele dá o resultado de 10. Sendo assim, ele obtém novamente 50. Faz a subtração e resta 5. Desses 5, ele divide por 5 lá em cima, né, na caixinha, e ele obtém 1. Dando o resultado zerado, não vai restar mais nenhum menino, nenhum estudante. E aí, será que essa resposta de 21 está certa? 21 times? Será que é isso mesmo? Vamos verificar? Com certeza, vocês acertaram aí a resposta. 105 dividido por 5, nós teremos então formados 21 times. Mas qual é o nosso problema aqui? Nosso problema é identificar qual é o diferente significado deste problema. E aí, qual é a ideia que está por trás dessa escrita, desse registro? Vamos ver a ideia de medida. Por quê? Como que a gente consegue observar isso? Vejam, nós temos os times de basquete que são formados por 5 jogadores, ou seja, eu preciso saber destes 105 meninos quantos cabem para cada time, né? Quantos meninos eu vou distribuir ali para formar os times, não é verdade? Penso na ideia de quantos cabem. Sendo assim, eu tenho a ideia de medida. Bom, para nós sistematizarmos, eu vou só concluir com vocês as seguintes questões que são importantíssimas. Primeiro, é importante observar a compreensão do estudante a partir do processo de resolução. Ou seja, através dos procedimentos que as crianças utilizam, eles vão nos dando condições, eles vão nos dando pistas de como eles estão compreendendo as situações, problemas apresentadas. E sendo assim, esses cálculos realizados vão chegando a uma resposta final apresentada. E dando continuidade nessa conclusão, para o desenvolvimento do raciocínio multiplicativo, é importante que nós desafiamos os nossos estudantes com essa variedade de situações, problemas, com esses diferentes significados. Dentro da concepção da teoria dos campos conceituais, estas situações, problemas, ela trabalha muito mais com os conceitos, com as relações, com a estrutura, com esses conteúdos e operações de pensamento entrelaçados. Eles não ficam estanques, soltos, parte por parte. Eles são
situações, problemas, no qual nós podemos perceber o processo de aquisição, de construção desse conhecimento. Nesse domínio, é óbvio que os meninos vão demandar de um período mais longo de tempo para se apropriar dessas situações, problemas. O que difere das situações, problemas convencionais, que são aqueles problemas escritos de uma forma direta, sempre com um ou mais algoritmos na resolução, algo que eu quero identificar de fato a operação, eu vou dando dica numérica, eu tenho, na verdade, uma única solução a esperada. Então, os problemas convencionais que estamos sempre habituados a apresentar para os meninos, eles não são tão desafiadores. E as crianças precisam enfrentar estas situações desafiadoras para que eles possam, a partir dessas análises de estratégias, análises dos seus procedimentos pessoais e de se compartilhar também essas ideias, essas estratégias, esses procedimentos, eles vão então fazendo a repetição de uso frequente para que eles ampliem os seus conhecimentos. Então agora vamos refletir mais um pouquinho sobre os diferentes significados dessas situações, problemas apresentadas. Só que agora vocês vão registrar as suas respostas no formulário apresentado através do link que foi disponibilizado na pauta. Comentem primeiro sobre qual é o papel do cálculo na escola. Depois disso, pensem um pouquinho no trabalho que está sendo desenvolvido para que os estudantes compreendam as técnicas operatórias. Em seguida, pense qual é a importância dos conhecimentos dos diferentes significados para a aprendizagem dos estudantes. Atividade 3. Explorar as habilidades EF04MA06A e EF04MA06B. Bom, eu gostaria de iniciar apresentando a vocês o material de curadoria do projeto Aprender Juntos, né? Esse material ele tem o objetivo de auxiliar o planejamento dos professores com as atividades diferenciadas, tá? Esse material ele foca na recuperação das habilidades das aprendizagens do 3º ao 6º ano, que foram os estudantes mais prejudicados nesse período de pandemia. Tá bom? Então, esse material está disponível para download nas versões do estudante, do professor e também na versão ampliada. Então, vocês conversem com os seus CGPs, né? Eles já têm acesso a esse material e ele não será impresso pela secretaria. Então, se vocês necessitarem da impressão desse material, vocês devem conversar com a equipe gestora da sua escola, tá bom? De qualquer forma, o PDF ele pode ser disponibilizado a todos vocês, tá? Então, nós vamos trazer para vocês agora algumas atividades, né, referente às habilidades EF04MA06A e EF04MA06B. Então, nós trouxemos aqui para vocês algumas atividades que contemplam essas habilidades, né? EF04MA06A e EF04MA06B. Elas estão no material de curadoria e percebam que esta atividade contém tabuada, mas não é pura e simplesmente a tabuada para decoreba, né? Nessa atividade, a tabuada ela está vinculada às situações problema, o que traz significado para o estudante e instiga ele a pensar e a buscar as respostas, se utilizando das estratégias de procedimento de técnica operatória. Além disso, não estamos trabalhando apenas a tabuada, né? Mas também o sentido de dobro. E o que faz o nosso estudante refletir sobre a intencionalidade da atividade são as situações, problemas contidas nela.
Essa atividade faz parte da sequência didática da mesma habilidade, porém ela traz uma maior complexidade para que o estudante compreenda as variações obtidas pela multiplicação. Ou seja, na atividade anterior, havia apenas o sentido de dobro. Nesta atividade, a complexidade está na inferência de dobro e metade. Ainda utilizando o mesmo material, da mesma sequência, a atividade 7, retomam as aprendizagens, propondo novos desafios, aumentando gradativamente a complexidade, instigando o processo de construção de aprendizagem, ampliando os conhecimentos dos nossos estudantes. Agora, nós trouxemos para vocês o material Aprender Sempre, para que vocês possam perceber que as atividades aplicadas no projeto Aprender Juntos não precisam e não devem ficar isoladas, Deve-se haver, dentro do planejamento das aulas, a articulação desses dois materiais. Observem que o material e as atividades propostas tornam possível a compreensão por meio do processo de resoluções. E ainda estamos trabalhando com as mesmas habilidades, a EF04 e MA06A e a EF04 e MA06B. Vejam que as sequências didáticas desses materiais têm uma intencionalidade. Elas seguem o percurso da habilidade com o propósito de levar o estudante a alcançar as aprendizagens das habilidades em defasagem. As habilidades, elas são linkadas numa crescente. Então, evitem que as atividades desses materiais sejam trabalhadas isoladamente. Estudem o material antes de aplicá-lo em sala de aula para que sejam feitas boas intervenções. Isso vai garantir que os estudantes construam e ampliem os seus conhecimentos. Então, agora, chegou a hora de vocês registrarem as suas reflexões sobre as mesmas habilidades, EF04 e MA06A e EF04 e MA06B. Essas reflexões devem ser registradas no link enviado para vocês na pauta, ou através aqui desse QR Code, tá bom? Então, respondam. O que é relevante no trabalho com as situações problema? Como os professores especialistas podem contribuir com o trabalho das habilidades apresentadas? Como você, professor, regente ou referência, pode explorar as situações problema apresentadas de maneira diferente? Então, com os seus pares, levantem pontos positivos e negativos das atividades apresentadas. Para saber mais, disponibilizamos as referências bibliográficas da formação de hoje. Disponibilizamos aqui algumas informações muito importantes aos docentes. Não deixem de ler. Vocês também podem verificar todas as informações através da pauta disponibilizada pelo seu coordenador de gestão pedagógica e através do link que está disponível na descrição do vídeo. Atenção agora, porque nós temos algumas sinalizações muito importantes. Peguem o papel e a caneta. Nós temos o período de sondagem do terceiro bimestre, que está lá disponibilizado no mapa classe do dia 12 ao dia 22 de setembro. Mas muita atenção, porque o dia 22 é a data final para o seu CGP fazer todas as conferências necessárias lá no mapa classe. Então, siga as orientações do seu coordenador ou da sua coordenadora para a data final, limite, estabelecida lá pela escola para inserir essas informações, tá bem? A digitação do mapa classe, então, começa no dia 12 de setembro. O lançamento dos dias letivos, falta, TPC no sistema, o período de contagem é do dia 26 de junho até o dia 22 de setembro. O preenchimento da planilha de sondagem matemática e resolução de problemas pode ser encaminhada pelo coordenador de gestão pedagógica para a diretoria de ensino, no núcleo pedagógico, até o dia 26/9.
e a consolidação dos dados da escola, ou seja, a consolidação pelo CGP, até o dia 22 de setembro. Lembrando que a sondagem é de língua portuguesa, do sistema de escrita alfabética e de matemática, do sistema de numeração decimal e de resolução de problemas. Avaliem a nossa formação apontando a câmera para o QR Code ou através do link que está disponível na descrição do vídeo. Muito obrigada a todos pela participação, ficamos por aqui e até a próxima formação!